Bom dia, domingão de manhã, frio de Curitiba para variar. Estão me ouvindo bem? As pessoas estão reclamando que eu estou fazendo live nos horários muito ruins de assistir, eu sei. Mas é que é o horário que eu tenho conseguido fazer, então faz parte, tenham paciência. Mas vai ficar gravado aí depois, vocês podem assistir também, né? Eu vou tentar não me demorar muito, não me alongar muito, apesar de que eu sou boa de falar demais, mas espero tentar fazer uma explanação assim mais concisa para não atrapalhar aí também o almoço das pessoas, né? De ter que preparar e tudo mais, e de estar com a família aí no domingo. Então, para quem não me conhece, meu nome é Simone Final, eu sou formada em psicologia há 20 anos e nesse tempo todo sempre atuei como psicoterapeuta. Então, hoje eu me propus trazer algumas reflexões sobre como a gente se conectar melhor com as crianças, seja como pais, como cuidadores, professores, e facilitar, né, aprender a facilitar mais a resolução dos conflitos emocionais dessas crianças. Na verdade, tudo o que eu vou falar aqui hoje serve para a gente ajudar as crianças, mas também, se a gente aplicar isso na nossa vida, vai servir para a gente enquanto adulto, para a gente aprender a também se regular na nossa vida cotidiana. Então, mesmo que você não trabalhe com criança, que você não tenha filhos, você vai aprender coisas bem interessantes aqui nesse processo hoje, ok? Então, primeira coisa que eu quero dizer é que tem muitas possibilidades de fala sobre isso, muitas possibilidades de exemplos. E eu não quero que você leve isso de uma maneira rígida, não entenda isso que eu estou falando como regras rígidas. Por quê? É muito difícil eu poder dizer que aqui, assim, sem estar conhecendo a sua história, a sua família, suas crianças, sem saber como tudo isso acontece, é muito difícil eu te dar uma resposta exata de que a coisa deve ser desse jeito, assim ou assado, né? Então, hoje em dia, os pais estão muito perdidos, de um modo geral, em como lidar com os filhos. Nós viemos de uma geração anterior que foi muito rígida com seus filhos, e depois disso a gente acabou compensando, e com os nossos filhos a gente acabou se perdendo um pouco nesse lugar, às vezes sendo flexível demais, né? Então os pais hoje em dia estão muito perdidos nesse lugar de equilíbrio em fazer esse processo. Então o que eu digo é que não leve como regra rígida as coisas que eu estou falando, no sentido de que você precisa saber avaliar na sua família, no seu contexto familiar, se isso que eu estou falando se aplica do jeito que eu estou falando ou se você precisa adaptar. Quando a gente está fazendo uma intervenção com uma criança, com um filho, o maior recurso que a gente pode ter, melhor referência que a gente pode ter é a nossa sensação interna, nosso sentimento, a nossa emoção, para que a gente possa ter uma referência, uma ideia de se esse é o caminho que eu devo seguir, se é essa condução que eu devo fazer nesse lugar, nesse processo de orientação ou de, enfim, seja de um comando, alguma coisa que eu estou dando para essa criança, ok? Então, primeira coisa que eu quero falar é lembrar sempre, que é com pai, com mãe principalmente, né? Acho que com professor, talvez cuidadores, isso não seja tão forte assim, mas com pai e com mãe, primeira coisa que eu preciso lembrar é que nenhum pai, nenhuma mãe é perfeito. A gente é ser humano e a gente precisa se lembrar disso. Não existe parentalidade perfeita. A gente faz o que pode, a gente faz o que a gente consegue. Então, muito melhor a gente não gastar energia brigando com esse lugar
brigando com esse processo, achando que eu deveria ser perfeita, que eu tô brigando comigo quando eu faço alguma coisa que eu percebo depois que é errada. Não gaste energia com isso. Invista a energia em pensar como você pode melhorar, como você pode aprimorar esse lugar, esse processo. Então, os filhos, eles necessitam também desses desafios, necessitam desse processo para poder crescer, para poder se desenvolver. Nós não vamos conseguir dar uma vida para eles sem problemas, sem dificuldades. Isso é impossível, faz parte da evolução esses desafios. Quando a gente dá uma vida muito fácil, lá na frente a vida deles se torna muito difícil. E eu comprovo isso no consultório hoje em dia, recebendo jovens que têm muita fragilidade, que não conseguem lidar com os desafios da vida, os desafios normais que a gente tem na vida, de não conseguir ser aceito numa entrevista de emprego, de não ser amado pela pessoa que a gente ama, né? Não conseguir conquistar uma pessoa. Então, hoje recebo muitos jovens que estão tendo muita dificuldade para lidar com situações que são da vida cotidiana, que são da vida normal. Então, são pessoas que estão se sentindo muito fragilizadas, não sentem que têm força, que têm resiliência para lidar com os problemas. Então, se a gente dá essa vida muito fácil para as crianças, fácil que eu quero dizer no sentido de que ela não tenha desafios. Eu não estou falando que a gente tem que tornar a vida delas um inferno, traumatizá-las para elas crescerem. Não, os traumas vão acontecer naturalmente. A questão é a gente não se desesperar com esses traumas achando que acabou a vida da criança. A questão é a gente fortalecer essa criança para ela perceber que ela tem força, ela tem garra, ela tem capacidade, ela tem habilidade para superar esse trauma na vida dela. É essa a diferença. Se uma criança vive um trauma e eu começo aí a protegê-la por conta disso, ela não pode mais vivenciar nada ligado a isso porque ela teve um trauma, né? Ela teve um trauma de barulho, agora não pode ter nenhum barulho na casa, a gente não vai em lugar que tem barulho. Isso, não que você, de novo, lembra sempre do equilíbrio, não é 8 ou 80. Não que você vai jogar essa criança no barulho e ela vai ser obrigada a vivenciar isso, mas você também não vai fazer toda essa proteção ao redor de ela não poder vivenciar barulho. Você vai mostrando para ela que ela dá conta, que ela tem condições de superar aquilo. Então, os filhos necessitam desses obstáculos, né? A gente precisa que eles se desenvolvam, inclusive psicomotoramente falando, a criança precisa de encontrar esses desafios, essas dificuldades para ela se desenvolver. Se eu estou sempre lá ajudando a criança a subir a escada, ela vai demorar muito mais tempo para aprender a se equilibrar e aprender subir essa escada. A gente precisa entender que tudo o que a gente vive na nossa vida, tudo o que a gente vive na infância, tem um aspecto simbólico que é essencial para a nossa manifestação na vida. Então, se uma criança ela não consegue subir sozinha uma escada, ela não consegue se equilibrar, isso tem um reflexo no equilíbrio dela na vida, do quanto ela vai se sentir com força para andar com as próprias pernas e do quanto ela vai sentir que ela consegue se equilibrar para seguir o caminho dela na vida. Então, tudo tem um reflexo. Então, não é que eu vou tacar essa criança a cair da escada para ela aprender. De novo, não é 8 ou 80, é equilíbrio. Mas eu também não vou ficar socorrendo o tempo todo essa criança. Eu não vou ficar facilitando ao máximo para que ela não sofra, para que ela não sinta aquilo. Eu vou ajudá-la a perceber a potencialidade que ela tem, a habilidade, a capacidade que ela tem e ela desenvolver mais essa capacidade. Então, como eu falei, os traumas fazem parte da natureza, fazem parte da biologia, esses conflitos biológicos são essenciais para que a gente cresça, para que a gente amadureça. Se não fossem os traumas, os conflitos que as nossas gerações anteriores viveram, a gente não teria hoje tantas forças, tantos recursos que a gente tem. Então, eu vou agora listar aqui alguns passos do que a gente pode fazer. Então, uma coisa muito importante para
para que a gente possa ajudar crianças, e como eu falei, isso vale para adultos também, mas hoje aqui o tema é mais ligado às crianças. Uma coisa fundamental que a gente precisa aprender na vida é rastrear o nosso corpo em termos de sensações físicas. Por quê? Parece uma coisa muito boba, muito simples, e é de fato uma coisa que foi jogada de lado pelas sociedades atuais, né? A gente não tem mais conexão com o próprio corpo. Mas o que acontece é que quando eu passo a sentir as minhas sensações, quando eu passo a rastrear essas sensações corporais, eu estou permitindo que o meu sistema nervoso desbloqueie, reorganize, ressignifique esses traumas que eu vivi. E lembrando que quando eu falo trauma, eu não estou falando somente daquelas situações grandes que aconteceram na vida. Normalmente as pessoas chegam no consultório e se eu falo de trauma, elas dizem assim, mas eu não tenho nenhum trauma. Trauma não é só aquela vivência que trouxe uma marca muito grande que você se lembra até hoje, do dia que você caiu, quebrou, machucou, do dia que falaram mal de você e você ficou triste, ou do dia que seus pais fizeram alguma coisa muito grave para você. Não é só isso. Trauma também vem desse cotidiano, desse dia a dia. Então tá ali dentro de uma família disfuncional que esses pais estão brigando o tempo todo, isso também é um trauma. Está convivendo com irmãos que são de repente mais abusivos, isso acontece muito nas famílias, é uma coisa que sempre me preocupa. Eu vejo muito irmãos mais velhos que são abusivos com os irmãos mais novos e há uma permissividade da família, uma autorização como se isso fosse normal. Então, o irmão mais velho, ele pode ficar apurrinhando a vida do irmão mais novo e tá tudo certo. E isso é uma atitude abusiva. Isso não pode ser permitido pelos pais. Então, esse filho mais novo que vive essas situações abusivas, lá na frente ele vai repetir esse relacionamento abusivo. Então, quando ele for trabalhar, vai ter um chefe que vai ser mais abusivo, talvez ele não vai conseguir colocar limite, vai buscar um relacionamento afetivo, vai encontrar uma pessoa abusiva e vai achar que tá bom ficar num relacionamento abusivo porque aprendeu desse jeito. Então, de novo, lembrando tudo aquilo que a gente vive na nossa vida, que pode parecer muito pequeno, principalmente desde a infância, isso pode se tornar algo muito grande, principalmente quando vai sendo repetido. Então, como eu disse, traumas também são essas vivências cotidianas do dia a dia, e isso vai se armazenando. Outra coisa que as pessoas não costumam achar que é trauma, procedimentos de saúde, às vezes cirúrgicos, né? Tirar dente, tomar vacina, tirar sangue, tomar injeção, que o que acontece muitas vezes com as crianças é que seguram essas crianças, amarram, entope a boca, não deixa chorar, não deixa gritar, e às vezes pior ainda, promete doce, dá comida depois, né, que a criança passa por aquilo, ou seja, você já está criando o hábito na criança de trazer alívio, de trazer compensação com a comida, o que pode levar a uma obesidade no futuro, uma diabetes no futuro, enfim, né? Então, são todos os processos aí que a gente precisa observar. Então, nesse lugar de rastrear o próprio corpo, eu vou conseguir ajudar o meu sistema nervoso a descarregar esses processos que estão ali acumulados, essa energia traumática. Só pelo fato de eu rastrear meu corpo, eu já consigo facilitar, ajudar esse processo aonde meu corpo vai ficar mais saudável, mais equilibrado, tá? Então, como eu vou dar alguns exemplos. Você enquanto adulto precisa aprender a fazer isso em você para que você possa começar a treinar, aprender essa percepção para ajudar a criança a fazer isso também e para perceber como que a criança está fazendo isso. Então, por exemplo, aqui agora, eu estou tomando um chá. Quando eu tomo esse chá, eu sinto o gosto desse chá na minha língua. Eu sei as regiões, não vou descrever aqui para entrar tanto detalhe, mas eu sei as regiões da minha boca onde eu estou sentindo o gosto desse chá. Eu sinto a minha garganta engolindo, eu sinto um quentinho que chega aqui no meu estômago, e quando eu sinto isso, eu posso sentir que as minhas vísceras, elas
Ó, só de fazer isso, vocês perceberam o suspiro que eu dei? Por quê? Porque meu sistema nervoso está descarregando. Então, só de eu parar para observar. O que que eu ia falar das vísceras? É que eu senti que elas ficaram como se fosse mais... como se fossem mais soltinhas, mais molinhas. Sabe quando você sente que relaxa, né? Eu tô sentindo aqui o casaco, a roupa, tocando o meu corpo, tô sentindo meus pés apoiados num tabladinho que eu tenho aqui, tô sentindo a minha meia quentinha no meu pé, tô sentindo a minha respiração, que tá um pouco mais curta, porque eu tô falando bastante, tô falando, né? Falando mais com pressa, digamos assim, então a minha respiração está mais curta. Observa essa minha respiração enquanto eu faço ela. Estou observando o movimento dos meus braços, né? Eu sou uma pessoa que gesticula bastante, então observo que minha mão está mexendo. Eu sinto a musculatura do meu braço. Não é simplesmente eu olhar o meu movimento. Eu sinto a minha musculatura fazendo isso. Então entenda que é uma propriocepção, é algo que vem de dentro da minha percepção interna. Se você trabalhar na sua vida essa percepção interna, sua vida será outra. Eu garanto isso para você. E se você quiser entender um pouco mais sobre isso que eu estou falando, tem um livro que eu sugiro que você leia. Na verdade, tem dois, mas eu sugiro que você comece por um livro que já tem aqui publicado em português, que se chama Uma Voz Sem Palavras, do Peter Levine. Lá você vai entender toda a fundamentação. Isso que eu estou falando não é uma teoria filosófica, não é simplesmente uma teoria, ela é um processo comprovado já em termos de neurofisiologia. Então, todas essas informações você vai encontrar lá nesse livro. Tem o outro livro que eu falei é O Despertar do Tigre, também é do Peter Levine. O Despertar do Tigre é um livro mais antigo. E eu, como falei, sugiro que você comece por esse Uma Voz Sem Palavras, mas os dois vão ser ótimos se você quiser entender melhor esse processo de rastrear as sensações. Então, espero que tenha ficado claro isso em relação de que sentir essas sensações, de você acompanhar e perceber como o seu sistema nervoso está se manifestando, é fundamental na hora que você quer conectar com as crianças, porque você vai precisar perceber, sentir o que você está vivendo dentro de você para poder conseguir perceber o que essa criança está vivenciando, tá? Então, outra coisa é que quando eu faço esse processo, eu preciso entender que, então, o que seria um segundo passo, além de a gente rastrear o nosso corpo? É entender que o meu estado cerebral, ele vai provocar, ele vai estimular e ele vai se comunicar com o estado cerebral da pessoa com a qual eu estou me comunicando, com a qual eu estou direcionando a minha intenção de comunicação. Então, o nosso cérebro, de uma maneira resumida, que eu posso dizer assim, a gente tem uma região dele aqui atrás, né, que ela é mais uma região instintiva de sobrevivência, chamada cérebro reptiliano. E esse cérebro, ele traz um comportamento mais impulsivo, de defesa, de sobrevivência. Então, quando eu estou baseada a partir desse cérebro, eu vou estar nesse lugar onde eu vou ter reações mais impulsivas, às vezes explosivas, talvez, se necessário. Então, essa é uma parte do meu cérebro. A outra parte é a parte pré-frontal, que fica aqui, né, atrás da testa, que é a que traz esse lugar da gente pensar, de refletir, de buscar se acalmar e de fazer essa reflexão sobre o que está acontecendo conosco. Então, preciso entender que meu sistema nervoso, ele está se conectando com o sistema nervoso do outro. Se eu tenho consciência disso, eu consigo, com o meu pré-frontal, organizar essa situação de uma melhor maneira, de uma maneira mais saudável. Se eu não presto atenção no que está acontecendo comigo, se eu não faço essa
esse rastreamento, esse escaneamento do que meu sistema nervoso está vivendo e fico à mercê do sistema nervoso do outro nessa conexão, isso pode virar uma bola de neve. Sabe quando um chega nervoso e aí o outro fica nervoso também e dá aquela briga, aquela explosão? É exatamente isso que eu estou falando. Se um desses dois tem essa consciência de perceber seu sistema nervoso e usa o seu pré-frontal para ajudar a equilibrar esse cérebro reptiliano impulsivo e instintivo, eu consigo resolver esse problema. Então, com as crianças, a gente precisa ter essa noção. Se uma criança está numa crise de choro, numa birra, num comportamento agressivo, com uma resposta de raiva, se eu for atuar com ela usando o meu reptiliano, não vai dar certo. Só vai piorar, aquilo só vai escalar e o problema vai ficar sem fim até que todo mundo saia muito machucado dessa situação, desse lugar. Então, não é essa a solução. O que eu preciso fazer e perceber é, quando essa criança está nesse estado, nesse lugar, lembrando meu parênteses eterno, isso vale para os adultos também, não é só para criança, né? Então, essa pessoa está nesse lugar instintivo, impulsivo, fazendo todas essas manifestações que você não gostaria que ela estivesse fazendo naquele momento, porque estão sendo demais. O que você vai fazer? No caso da criança, especificamente, né? Você vai buscar silenciar por um pouco, de preferência se abaixar na altura dessa criança, onde você consiga ter um olho com olho com ela, porque o olho com olho é fundamental para restaurar o sistema nervoso, é fundamental para a cura dos mamíferos, é isso que nos cura, por isso que o bebezinho mama olhando para o olho da mãe. E gente, eu não consigo ficar sem fazer parênteses, tá? Porque minha cabeça vai muito longe. É muito triste ver um bebê mamando e a mãe no celular, porque essa mãe e esse bebê estão perdendo a oportunidade de fazer essa conexão e os dois, não é só a mãe, não é porque a mãe já tem um cérebro formado que ela não está perdendo também, e os dois estão perdendo esse momento onde esse cérebro vai estar ali fazendo milhares de conexões novas, retransformando conexões, fazendo novos caminhos sinápticos e mudando isso. Enfim, eu com os meus parentes e as minhas janelas que eu vou abrindo, né? Então, já dei a dica aí para a questão de amamentação. Mas voltando na situação com a criança. A criança está lá na crise, eu vou me abaixar na altura dela, entrar nesse lugar de olho no olho. Óbvio que a criança não vai ficar olhando para a gente no olho, a criança pode estar correndo, pode estar fazendo muitas coisas, mas ela vai, de vez em quando, ela vai buscar o seu olhar. E se o seu olhar estiver ali, isso já vai ser um lugar onde ela vai sentir segurança e ela vai se acalmar. Então você vai estar sempre buscando o olhar dela, não precisa forçar ela a olhar para você. A gente não força as coisas com criança desse jeito, não adianta, não resolve, nem com adulto também. Então você vai estar olhando para ela e você vai se conectar consigo mesmo, vai sentir a partir do teu corpo o que você percebe em você para que você possa ajudar essa criança. Por exemplo, se você está ali com o coração acelerado, se você está morrendo de vontade de chorar, se você está apertada, você precisa primeiro cuidar de você para poder ajudar essa criança, porque se não lembra, você vai cair no cérebro instintivo e você vai tomar atitudes que provavelmente não vão funcionar e talvez você vai se arrepender depois. Lembra sempre da história, a história de sempre com relação à máscara do avião. Você vai pôr sempre a máscara primeiro em você para depois atender a criança que está no lado. Primeiro você vai rastrear seu sistema nervoso e perceber o que você precisa fazer para você ficar bem. E sempre nessa conexão com a criança. Buscando o olhar dela, olhando para ela. Na medida em que você faça esse rastreamento, né, como vocês viram que eu dei o exemplo aqui, só de eu parar para rastrear minhas sensações, eu já dei um suspiro, então já foi um lugar de alívio. Na medida que você faça esse rastreamento, você vai se acalmando e o seu sistema nervoso, porque você está usando o seu pré-frontal, você não está só no reptiliano deixando ele tomar conta da sua vida, você está usando o seu pré-frontal para fazer isso, seu sistema nervoso naturalmente emite essa informação, o sistema nervoso dessa criança naturalmente capta essa informação e ele vai buscando se acalmar. Então,
resumindo, revisando, se a gente for atuar com a criança de cérebro reptiliano para cérebro reptiliano, não vai dar certo. Eu preciso trazer o meu pré-frontal, eu que sou adulto, preciso trazer o meu pré-frontal para essa relação, para que essa criança possa também perceber essa possibilidade e fazer isso. Mas lembrando que trazer o pré-frontal não é vir com blá blá blá, com nhenhenhé, com sermão. Sermão também, não estou dizendo que palavras não ajudem, claro que palavras ajudam, mas o sermão, quando a gente entende esse lugar do sermão de certa forma, não vai resolver. O sermão, na maioria das vezes, serve para a própria pessoa que está falando o sermão acreditar naquilo que ela está falando. Repara nisso e pensa nisso. A pessoa que está dando o sermão, ela está tentando se convencer, exato, convencer a ela mesma daquilo que ela está falando. E o outro nem está escutando, porque a pessoa não está falando para outra, ela está falando para si mesma. Então, naturalmente, o outro não vai escutar. Então, quando eu falo desse pré-frontal, é quando você lembra que você não vai deixar o seu reptiliano tomar conta da situação e você vai rastrear seu corpo, rastrear seu sistema nervoso e você vai observar o que essa criança precisa. Então, primeiro ponto, você rastreia a si mesmo. Segundo ponto, aí você vai estar pronta para olhar para essa criança. Vai olhar para essa criança que está precisando. Deixa eu só ver aqui que a Jucimara colocou cérebro reptiliano, deve ser, né? Versus cérebro frontal. Que luta. Exato, Jucimara. Exatamente isso. Não precisa... Quando a gente aprende a fazer esse rastreamento do sistema nervoso, essa luta diminui muito, sabe? Porque eu imagino que você deva estar falando... Isso, eu entendi que era o reptiliano e não o republicano. Eu imagino que você deva estar falando desse lugar aonde o pensamento fica demais, né? Que fica assim, você fica pensa. Imagino que você esteja falando disso, talvez, quando você fala dessa luta. Mas a verdade é que quando eu entro para o meu corpo, naturalmente esse excesso de pensamento se esvai. Quando eu estou no excesso de pensamento, é porque eu estou totalmente desconectada do meu corpo e não estou deixando o meu sistema nervoso descarregar. Então, isso é extremamente importante que a gente perceba. Isso, Jucimara, depois pega os livros lá que eu indiquei, depois no final posso falar de novo, para você ler, para você estudar, exato. Então, estudar liberta, consciência liberta, informação nos liberta de muita coisa, né? Então, como eu disse, essa questão do pensamento excessivo é justamente porque a gente não está fazendo esse lugar de rastrear seu corpo. Saudade de você também, Hariana, que bom te ver aqui. Beijos, viu? Então, como eu falei, primeiro passo, rastrear seu sistema nervoso para poder perceber o que essa criança precisa. Nesse lugar que essa criança precisa, eu não vou podar a resposta dessa criança, eu não vou prendê-la. Sim, Jussi, serve também para lidar com idosos, com todo mundo. Vanessa, né? Acho que é você, né, Vanessa, pela foto que eu tô vendo. Eu te respondo, me ajuda, Vanessa, a lembrar no final, só para eu não começar a abrir tanta janela, que eu já sou de abrir janela e não me perder, me faz de novo essa pergunta no final, que lá vai ficar mais fácil de eu te responder pelas coisas que eu vou ter explicado, tá bom? Se eu esquecer, depois você me lembra de responder, tá? Então, eu vou olhar para essa criança e eu vou ver o que ela precisa, tá? Então, eu não vou segurar o corpo dela, eu não vou conter, eu não vou prender, eu não vou falar não chore. Gente, nós precisamos ensinar todo mundo nesse planeta que a gente precisa chorar. Chorar é restaurador, chorar é descarga, chorar é curativo. A gente precisa chorar a dor que a gente está vivendo agora, nós estamos numa fase que nós temos que chorar. A gente tem que chorar a dor que a gente está vivendo de perder as pessoas. Não adianta a gente querer engolir. Então, entenda que com as crianças a gente não fala para não chorar. Deixa a criança chorar. Se ela está agressiva, se ela está agitada, a gente deixa ela fazer o processo corporal que ela precisa fazer, exceto machucar a si mesma, machucar outras pessoas ou, obviamente, estragar coisas que não deve estragar. Mas ela pode socar uma almofada, um travesseiro, um colchão, chutar um sofá, obviamente, né, que, de novo, daquele jeito assim que
Eu acho que uma criança não vai ter força para estragar um sofá, né? Na maioria das crianças, não. Mas se ela é uma criança muito forte que ela vai estragar o sofá, você avisa para ela: ó, o sofá você não pode chutar, mas a gente pode sair lá fora, correr, dar uma volta na quadra. Então, perceba o que essa criança está precisando e não bloqueie essa movimentação física. Entenda que o sistema nervoso dessa criança está fazendo aquilo que ela precisa. Uma criança agitada, uma criança que talvez, inclusive, possa até muitas vezes receber um diagnóstico de transtorno de atenção e hiperatividade. Muitas vezes você vai olhar a história dessa criança e ela teve traumas ali de gestação, traumas de parto ou traumas após o nascimento, no qual ela se sentiu presa, bloqueada, amarrada. Ela sentiu a musculatura dela presa e ela se sentiu impotente. Então, hoje na vida dela, ela tem uma agitação, uma coisa que é o quê? É o sistema nervoso dela tentando colocar para fora essa energia que ficou contida traumaticamente lá atrás. Então, eu não vou conter essa criança para fazer isso, óbvio, como eu disse, exceto se ela está se machucando, eu vou ajudá-la a fazer isso de uma maneira onde ela não se machuque e aonde ela não machuque outras pessoas. Mas se o meu sistema nervoso está se regulando com a situação que a gente está vivendo com essa criança, eu consigo ajudar essa criança a descarregar essa energia ali. Então, eu vou me orientar no que essa criança está necessitando naquele momento, até que ela possa se acalmar. Deixa ela chorar, deixa ela gritar, como dei o exemplo, deixa ela bater em alguma coisa que possa ser batido, se for possível. E aí vocês vão ver que naturalmente esse processo vai acontecendo. Se a gente deixa descarregar, ele esvazia. A mesma coisa que eu falei em relação ao excesso de pensamento. Se eu deixo o meu corpo descarregar essa preocupação, se eu vou percebendo como eu estou vivendo essa preocupação no meu corpo, ele vai esvaziar, ele vai descarregar. Outra coisa importante, não falar para essa criança que sentir raiva é feio. É muito comum, eu vejo as famílias falarem muito isso para as crianças hoje em dia, e eu vou contar que eu recebo pessoas no consultório de 60, 70 anos que não sabem nomear seus sentimentos por conta de vivências assim, e que ainda acham que sentir raiva é algo errado. Raiva, né, as emoções básicas, elas são da natureza humana, a gente não deve coibir, proibir, não tem como a gente segurar isso, a gente só vai estar se enganando se a gente faz isso. Essas emoções básicas, elas são da nossa natureza, então não tem problema eu sentir. Eu não posso sair matando e batendo nos outros, mas eu tenho o direito de ficar com raiva se eu me sentir ferida. Sentir raiva de alguém que fez algo que eu me senti ferido é normal, isso é esperado, então eu preciso entender que essa criança se sentiu ferida de algum modo. Ah, mas no meu julgamento não está justo que ela sentiu ferida. Não importa o seu julgamento nesse momento, ela se sentiu ferida. Alguma coisa da história dela faz ela se sentir ferida com aquilo. Isso vale para os adultos também. Se alguém reage com uma agressão, com uma resposta agressiva, com levantar uma energia mais violenta, isso é porque essa pessoa se sentiu ferida. Todo ser que é ferido, ele vai buscar ferir, ele vai reagir também. Então a gente não deve ensinar as crianças que sentir raiva é feio, é errado. Ah, que feio que você tá com raiva da sua mãe. A criança se sente muito culpada quando a gente fala isso. E ela leva essa culpa para a vida inteira, achando que ela é errada. E entendo que aí a gente está afetando a autoestima dessa criança, porque a autoestima não é a pessoa se achar bonita. A autoestima é ela achar que ela tem valor no mundo, achar que ela põe algo de bom nesse mundo. E se a gente está dizendo que essa criança, se a gente está repetidamente dizendo que essa criança está botando coisas ruins para o mundo, está manifestando coisas que eu não gosto, ela, dependendo do modo como eu faço isso, ela pode entender que eu estou dizendo que ela não é boa, que ela não presta. E aí vai ser muito difícil ao longo da vida dela lidar com essas questões de autoestima, né? Então,
a gente precisa ajudar essa criança a aprender a nomear as emoções. Ela precisa entender o que é raiva, o que é medo, o que é tristeza. Você vai ajudando ela, tanto nomeando em você o que você está sentindo, quanto ajudando ela a entender o que ela está sentindo e explicando para ela que é normal, que é natural ela sentir isso, e ela pode falar sobre isso, e de algumas maneiras ela pode manifestar, como eu falei, ela não pode machucar os outros, ela não pode ferir, seja com palavras, seja com atitudes, ela não pode estragar coisas, mas ela pode falar o que ela está sentindo, e ela pode fazer algumas coisas que ajudem ela a ficar melhor, a se aliviar, como né, eu falei. Então a gente também pode usar alguns recursos extra para ajudar essa criança, né? Então, como eu já falei, a questão do ajudar ela a falar, a gente pode fazer desenhos com essas crianças, se a criança já escreve, ela pode escrever sobre isso, tudo aquilo que ela for materializar com as mãos vai facilitar esse equilíbrio dos cérebros que eu expliquei. Então, se ela vai aí fazer uma massinha de modelar, onde ela vai colocar a raiva dela, argila, extremamente importante, e para as crianças que têm possibilidade, gente, brincar na terra, pôr a mão na terra é maravilhoso. Eu tenho falado sobre isso no meu perfil, o quanto é importante todo mundo, não só criança, fazer aterramento, fazer esse lugar de conexão com a natureza. Então, a criança na conexão com a natureza, ela vai se restaurar. Então, colocar essa criança para mexer com planta, plantar, trabalhar no jardim, no caso, né, quando você teve uma vivência específica com essa criança, ali, por exemplo, você vai ali para um jardim, acabou de ter uma situação de raiva, alguma coisa que precisaram atuar, você pode estar no jardim e ali naquele momento, aproveitando aquele estado de regulação, você pode conversar sobre o que aconteceu. De novo, não é entrar no sermão, que o sermão não vai resolver, mas fazer essa conexão de novo com essa criança e poder ajudar aquela história se transformar. Então, quando eu começo a falar de novo sobre aquela história, eu estou facilitando para o pré-frontal dela ressignificar tudo aquilo que aconteceu e tirar um aprendizado. O aprendizado nunca é para ela se sentir culpada. Sentir culpa não vai levar ninguém a lugar nenhum. O aprendizado é o que ela faz para ela ser melhor dali para frente, não é ficar sofrendo com o que acabou de acontecer, é pegar aquilo e ir para frente, seguir a vida, como ela usa aquela energia para mover as pernas dela, para seguir para frente na vida, né? Então a criança vai trazer essas brincadeiras também que ela necessite para o seu sistema nervoso se autorregular. Então, ouça, escute o que essa criança quer fazer, não imponha a brincadeira que você acha que ela precisa fazer. Quando eu estou dando essas sugestões de brincadeiras, não é você que vai impor para a criança. Se ela não traz nada, você pode até sugerir, perguntar, você quer desenhar? Você quer brincar de lá na horta? Você quer pular corda? Você quer escrever? E você vai deixar essa criança escolher o que ela quer. Hoje em dia a gente tem muitas crianças que não têm opinião, que não conseguem escolher as coisas, normalmente porque os pais estão o tempo todo ali dizendo para ela fazer o que ela faz, o que ela não faz e resolvendo os problemas dela. Então a gente precisa deixar essa criança pensar, refletir, buscar informação para te responder, mesmo que ela demore para fazer isso, né? Então, você não vai impor a brincadeira, deixa de preferência que ela traga essa brincadeira espontaneamente e aquilo que ela trouxer, você vai brincar com ela, porque aquilo vai estar ajudando ela a refazer esse sistema nervoso, né? Então, sempre ela vai passar por um lugar um ciclo onde ela vai construir, desconstruir esse lugar, passar por uma desilusão e aí ela vai transformar. Então a gente precisa observar esse ciclo nas brincadeiras da criança para que ela consiga ter esse sentimento de completude. Isso vai ajudar o sistema nervoso dela a regular. Então a gente não vai impor, a gente não vai fazer um final feliz. Por exemplo, um recurso que a gente pode usar muito com crianças que eles adoram é o recurso do teatro, mas a gente não vai impor para a criança a nossa história, a gente não vai impor o final feliz, porque
a gente precisa deixar a criança trazer espontaneamente, isso é um jeito da gente diagnosticar o que está acontecendo com a criança. Então, se essa criança no teatro só está trazendo desgraça, se só acontece desgraça, eu vou precisar perceber se ela está trazendo isso porque é essa desgraça toda que ela está vivenciando dentro dela, e se aquilo está sendo suficiente para ela descarregar, ou se aquilo é algo que não vai para frente, que só se repete, repete, repete. Porque nesse ciclo natural do construir, desconstruir e transformar, naturalmente a criança vai chegar nesse final feliz. Principalmente quanto menor a criança, ela vai chegar no final feliz. A gente que é adulto, que daí depois começa só a achar problema em tudo e nunca consegue ver nada de bom. A criança sempre vai encontrar coisas boas quando ela está emocionalmente mais equilibrada. Se a criança não consegue encontrar nada de bom, isso é um sinal de que você precisa olhar mais para essa situação e investigar o que está acontecendo e talvez entrar com algumas atitudes extra para ajudar essa criança, porque ela sempre vai trazer uma solução linda, regulada, organizada e equilibrada para o processo, tá? Outro passo importante, a nossa criatividade, o nosso bom humor na resolução dos conflitos. Então, sempre que a gente usa desse recurso com a criança, tudo fica mais fácil. Eu sei que é difícil, eu sou mãe também, eu trabalho, eu sei como a vida cotidiana é puxada, como a gente fica cansado. Agora, então, na pandemia, tá todo mundo muito mais cansado do que antes, né? Tá todo mundo sendo muito mais exigido energeticamente, fisicamente, então a gente tá todo mundo mais cansado. Eu sei como é difícil, às vezes, puxar de lá de dentro essa energia de ter essa força de vontade de conseguir brincar, de conseguir ser criativo. Eu sei como é. Mas isso é um aprendizado para a gente adulto, para a nossa vida. Então, tente buscar uma maneira de ser mais leve, ser mais criativo com os problemas que você está vivendo. Então, assim, hoje não deu tempo de fazer almoço, nem de pegar marmita, nem de nada. Vamos dar risada que nós vamos comer pão com ovo, vamos achar isso divertido. É diferente do que se eu estou ali comendo pão com ovo e me cobrando, meu Deus, mas olha que horror, que coisa terrível, porque hoje não teve comida, porque essa criança vai ficar sem nutriente, está comendo pão, que absurdo. Claro que você vai tentar não fazer isso todo dia, mas se eu olho para isso com mais leveza, facilita. Então, olhe com mais leveza também para as questões que essa criança está apresentando, no sentido de encontrar recursos criativos. Então, como é que você torna isso mais atrativo, mais leve, uma brincadeira mais leve para essa criança no dia a dia? Então, ponha ela para, arrumar a cama, para ajudar com a louça, mas de uma maneira que você estimula ela a isso ser divertido, a ser um desafio. Como é que ela aprende a fazer isso e como é que ela melhora cada dia para fazer melhor. Então isso é fundamental, a gente usar essa criatividade e nunca dê todas as respostas para a criança. Faça perguntas para ela, responda muitas vezes perguntas dela com perguntas, para que ela pense, para que ela raciocine, para que ela reflita. Então, por exemplo, a criança pergunta assim: posso jogar videogame? Posso brincar, jogar joguinho no celular? É uma coisa que eu particularmente, eu sempre, aqui em casa a gente tem uma regra que é no máximo meia hora por dia, mas eu vou dizer que eu consigo passar muitos dias sem essa meia hora acontecer, porque eu dou umas disfarçadas nessas horas e passa batido e passam dias que ela não pede. Então, por exemplo, a criança pede: posso jogar? E eu pergunto assim: e como é que tá teu quarto lá? Tem algum brinquedo que tá precisando brincar um pouquinho? Tem alguma coisa que esse brinquedo tá precisando, tá necessitando nesse momento? E é claro, aí eu sei os brinquedos, eu vou falar como é que tá o Lego, como é que tá a boneca, falo o nome da boneca. Então, às vezes isso já é suficiente, porque essa criança, ela tá ali só num momento que ela teve um certo, digamos assim, esqueceu de certa forma de outras coisas que ela podia fazer e naturalmente, como nós também, que quando tem um tempinho vai correr pro celular, querer fazer nada no celular, essa criança lembra do joguinho, porque ele é atrativo, ele é interessante, então ela vai pedir para jogar. Mas se eu sugiro isso para ela e ela se entretém com isso, ótimo. Se ela insistir naquela situação, ok, eu vou dar meia hora para ela que está combinado daquele dia, né? Então é o jeito de a gente usar esses recursos
para facilitar, e sempre, como eu falei, trazendo perguntas para essa criança, para que ela reflita sobre o que está acontecendo. Então, se ela está tendo comportamentos que você não quer que ela tenha mais, como mentir, você vai, por exemplo, ficar perguntando para ela, trazer perguntas para ela sobre como seria se uma outra criança mentisse para ela, como seria se o pai ou a mãe mentisse, como seria se todo mundo no mundo mentisse para os outros, como é que as coisas iam acontecer. Então você faz essas perguntas e vai trazendo essa forma da criança refletir. Normalmente, os comportamentos inadequados da criança, eles são uma sinalização dela de que ela está querendo conexão com os pais. A criança não sabe chegar e falar, pai, mãe, eu quero ficar com você. Na verdade, com a vida que a gente leva hoje em dia, muitas vezes essa criança nem tem coragem de chegar e pedir isso. Ela vê aquela mãe super atarefada, aquele pai que está em reunião do trabalho, ela vai chegar, ela sabe que ela não pode chegar e pedir atenção, porque esse pai vai se sentir culpado porque não pode dar atenção. Então a criança percebe isso, não é, dependendo da idade, não é racional, mas isso vai ficando claro para ela e ela acaba não fazendo mais esses pedidos, mas ela necessita. Aí, às vezes, o que acontece é que ela tem um comportamento inadequado para que a gente vá lá e dê atenção para ela. Então, tenha essa leitura sobre o comportamento da criança, de que aquilo que ela está tendo de comportamento disfuncional é uma necessidade dela para que haja conexão. E, de novo, a conexão é esse lugar onde eu, de fato, estou com essa criança. Pode ser 5, 10, 15 minutos, mas é onde eu vou buscar ter olho no olho, aonde eu vou rastrear meu corpo, vou rastrear o sistema nervoso dela e vou tentar perceber o que ela está precisando. Às vezes são coisas muito simples, pequenas, que ela está precisando. Outro passo, né, é a gente comunicar assertivamente com essa criança. Então é ser claro, dizer o que eu quero, o que eu não quero, explicar que o que eu não quero são alguns comportamentos que isso não tem a ver com a essência dela, que não é ela que é uma pessoa ruim, uma criança ruim, mas ser muito claro com o que pode, o que não pode, ter as regras, ter os contratos, ter os combinados, e isso ser cumprido. Não adianta eu ficar botando regra, ficar falando que as coisas têm que ser assim, ser assado, mas eu não cumpro, assim como também não adianta eu ficar pedindo para a criança que ela não deve mentir se ela me vê mentindo toda hora. E a gente às vezes acha que mentira só, né? Por exemplo, se alguém liga para você, você atende o telefone e você fala assim, vocês estão em casa. Aí você fala assim, não, eu não estou em casa agora, eu não posso ver isso para você. Você está mentindo. São coisas que às vezes o adulto faz sem achar que é uma mentira séria, mas a criança está vendo você mentir. Então o comportamento de mentira da criança muitas vezes também está ligado com esse comportamento que ela vê nos adultos mentindo ao redor dela por essas questões bobinhas que o adulto acha que precisa mentir de uma maneira geral porque não tem coragem de falar a verdade, né? Então, a gente precisa ouvir de verdade essas crianças. E aqui tem um ponto muito sério, gente. Eu posso dizer que eu acho que talvez, assim, eu não vou dizer 100%, porque talvez não seja, talvez eu não esteja me lembrando agora, né, de algum caso onde isso não tenha acontecido, mas então vou dizer 99% dos casos que eu já atendi no consultório que a pessoa viveu um abuso sexual, essa criança tentou comunicar ou comunicou para essa família e essa família não ouviu, não deu atenção. Sabe aquela história de achar que é bobeirinha de criança, que não tem valor? Então, a gente precisa ouvir as nossas crianças, aquilo que elas estão comunicando é verdade, inclusive no sentido se elas estão fantasiando, inventando coisas, isso é uma comunicação. Preciso entender qual necessidade ela está vivendo, está tendo para ficar produzindo histórias, fantasiando com mentiras. O que dentro dela não está legal, que ela está precisando construir uma outra realidade para compensar a dor que está dentro. Eu preciso olhar para isso, né? Então essa comunicação é fundamental. Então, o conhecimento de tudo isso vai ajudar muito essa criança, vai ajudar muito esse adulto nesse processo. Uma coisa que eu acabei não falando também, quando eu falei da questão, né, dos comportamentos, a birra
Existe uma birra que ela é uma birra de certa forma planejada, às vezes quando essa criança vai aprendendo a manipular essa situação para conseguir algo, mas existe uma birra que é espontânea, que é quando essa criança não está bem e ela começa a manifestar esses sentimentos. Então a gente precisa ter discernimento para perceber isso e a gente vai agir de maneira diferente com as duas. Com aquela birra planejada, eu não vou também entrar com castigo, com punição verbal, com palavras agressivas, mas eu vou deixar claro para a criança que eu estou percebendo o que ela está fazendo e não vou deixar funcionar, porque se ela conseguir, se ela faz uma birra e ela consegue o resultado, é óbvio que ela vai fazer de novo essa birra. Então, se eu estou percebendo que ela está me manipulando, eu não vou deixar isso acontecer. Só que para isso eu preciso saber dentro de mim o que aquilo move, porque normalmente as crianças vão pegar justamente na ferida do pai. Isso não é de propósito, não é consciente, é que naturalmente a gente tem essa habilidade, a criança percebe aonde que esse pai tem essa fragilidade e ela vai usar aquilo a favor dela, como qualquer ser humano faria. Então, essa criança, às vezes, ela percebe, por exemplo, que esse pai tem muita dor de abandono na infância. Que abandono não é porque não tinha pais na infância. Abandono pode ter pais, mas ter sentido muito abandono mesmo na relação com esses pais. Aí hoje esse pai tem muito medo que ela sinta abandono. Então quando ela começa a dizer que ela tá, ai, que esse mundo é ruim, que ela tá sozinha, que até não sei o que, esse pai vai lá e faz tudo. Ele dá a comida, ele dá o doce que não pode comer antes do almoço, ele dá o brinquedo que não era para dar, ele dá o presente que não devia dar, e assim vai. Então, essa criança está aprendendo a ser um grande manipulador, então a gente precisa estar atento a isso e não deixar isso acontecer. E isso vai ser principalmente por eu saber a minha história, que eu sempre falo. Mesmo que a gente não seja pai, a gente precisa fazer isso para poder se aprimorar, para poder crescer. E mesmo que eu, por exemplo, não tenha filhos e seja um cuidador que trabalhe com crianças, também é muito importante saber da minha história. É a partir de saber o que eu vivi que eu vou conseguir separar o que eu estou sentindo hoje do que essa criança está vivenciando para não misturar as coisas. Se eu vivi abandono, eu preciso trabalhar isso dentro de mim para que eu não compense a minha dor de abandono com essa criança, fazendo com que ela fique frágil demais, porque eu estou sempre protegendo tudo ao redor dela para ela não sentir a dor que é minha. Então é fundamental esse autoconhecimento para que eu consiga também ajudar essa criança a ter autoconhecimento. Se a gente tem autoconhecimento, a nossa vida vai muito mais fácil, muito mais ágil de certa forma, no sentido do movimento, né? Que eu sempre falo que o movimento que é a cura. Cura não é ter a coisa 100% resolvida. Nós vamos passar a vida trabalhando coisas. Sempre haverão conflitos, traumas, e a gente vai ter que aprender a ter força para lidar com isso, para fazer o que é preciso fazer. Então, o que eu falei lá no início, eu repito agora. A gente precisa ter equilíbrio, ter bom senso. Só vocês aí na lida com essas crianças vão poder saber, perceber o que está acontecendo de fato com elas e ter esse olhar de dizer assim, não, agora é a hora de ser um pouco mais empática e estar mais aberta. Não, agora é hora de ser um pouco mais firme, de entrar com um pouco mais de limite. As crianças precisam desse limite amoroso. Limite não é brigar, não é bater, não é ser agressivo. Limite é você ter palavra, é você falar assim, não, tem que dormir tal hora, vai deitar na cama tal hora, mesmo que não esteja com sono. Não precisa falar agressivamente, não precisa brigar, não precisa criar drama, é cumprir a sua palavra. Isso que é um limite saudável para essa criança. Então, se você ficou com alguma dúvida com relação aos exemplos que eu dei para aplicar na sua vida, depois pode deixar aqui uma mensagem, né? O vídeo vai ficar gravado, depois pode colocar aqui embaixo ou me mandar uma mensagem no direct também que eu te respondo sobre como lidar melhor com isso. Como eu falei, às vezes tem situações mais específicas que você talvez precise de uma informação a mais para conseguir ficar claro a atitude que você precisa ter, esse comportamento que você precisa ter, tá? Antes só de responder ali a duas questões que ficaram ali para trás, eu quero indicar um livro que se chama Disciplina Sem Drama, do Daniel Siegel e da Tina Bryson. Eu, na verdade, ouvi esse livro em inglês muito tempo atrás, então eu não sei se a tradução em português ela tá uma boa tradução, mas eu acredito que traga bastante do conteúdo, né, do
do que seja fundamental. Então, por mais que às vezes tradução traga algumas inversões, alguns processos que não são muito legais, mas vale a pena mesmo assim. Se você tiver a oportunidade de ver no inglês, né, ler no inglês, leia no inglês, mas se não, tem em português já. Então, é um livro muito bom, onde ele explica esse processo do cérebro, de como a gente tá usando o nosso pré-frontal para ajudar o reptiliano e demais, né, funções cerebrais para lidar com as crianças. Então, vale a pena, tá? Então, deixa eu voltar aqui lá na pergunta da Vanessa. Simone, se puder falar sobre os medos das crianças, como podemos lidar para ajudá-los a superar? Tem uma certa fase da criança que é natural ela sentir mais medo, né? Então a gente precisa ver que medo que essa criança está sentindo para poder entender melhor o que é o processo que está acontecendo. Então eu preciso identificar o que ela está demandando, o que ela está necessitando a partir daquele medo. Então, se ela está apresentando um medo do escuro, por exemplo, tem uma fase que é normal a criança ter esse medo de escuro, mas eu vou ajudá-la a encontrar recursos e forças para lidar com isso. Então, por exemplo, a gente vai escolher um bichinho que vai ser o bichinho que vai dar coragem para ela mesma pode escolher, é um ursinho, alguém que ela gosta de dormir. A gente vai ir fazendo com que ela exercite um pouquinho mais de cada vez, então ela tenta ficar um pouquinho sozinha, a gente tenta um pouquinho para ver como ela se sente, e aí vai trabalhar com o sistema nervoso dela, ajudando a descarregar essa carga desse medo, né? Se ela tem, e às vezes assim, a gente precisa também ir percebendo, como eu falei, sabendo o medo é mais fácil a gente entender, que por exemplo, lá, medo de barulho, como eu dei o exemplo, ele pode ter um evento traumático na história dessa criança. Um exemplo, teve uma vez uma pessoa que eu atendi, mas no caso não atendi a criança, atendi ela era uma gestante e por questões lá da gestação, ela começou a fazer toda semana aquele exame esqueci o nome do exame dela, mas aquele exame que faz uma buzina na barriga da gestante, que é para a criança disparar o batimento cardíaco e o médico dizer se a criança está bem. E ela começou a fazer aquilo toda semana nas últimas semanas de gestação. Então, isso é um processo bastante complicado, que provavelmente essa criança, por esse acúmulo de susto que ela leva no sistema nervoso na gestação, talvez lá na frente ela vá ter medo de barulho. Então, ela vai dormir e talvez ela tenha mais dificuldade para dormir, então ela está mais tensa, mas aí quando ela dorme, vamos supor que alguém buzina na rua, ela acorda assustada, chorando e pode desenvolver esse medo de barulhos ou coisas assim, né? Ela pode ter medo de ficar na escola, medo de ficar com outras pessoas. Aí, por exemplo, esses pais vão precisar olhar para a sua própria história, o que aconteceu na sua infância, talvez. Se você não identifica nenhum trauma que essa criança tenha vivido, ela ficou lá numa escola que foi ruim, que trataram ela mal, que ela apanhou, que aconteceu alguma coisa assim, se ela não tem nenhuma vivência desse tipo, né? Então, por exemplo, nunca foi para a escola e quando vai já sente isso, então esse medo, por exemplo, pode ser reflexo do que esses pais viveram na sua infância. Então, esses pais viveram de novo abandono, viveram agressão, viveram abuso, e hoje essa criança sente essa informação nesse campo e ela acaba colocando esse medo na vida dela e ela não consegue se distanciar. Então, essa família vai ter que olhar para isso. De um modo geral, gente, o trabalho com criança é sempre sistêmico. Na verdade, na vida, o nosso trabalho é sistêmico, a gente está tudo integrado, né? Então, a gente precisa olhar para essa família e entender que essa criança, se ela está tendo uma dificuldade, um problema, ela está manifestando uma informação, ela está sendo porta-voz de uma informação que precisa ser olhada dentro desse sistema. Essa criança vai permanecer nesse campo familiar ali até seus 20, 21 anos, gradativamente diminuindo cada vez mais, mas ela vai estar sempre refletindo essa história familiar, questões dos pais, questões transgeracionais e tudo mais, tá? Vanessa, depois, se você tiver alguma dúvida mais específica em relação ao medo, pode me mandar uma mensagem ou escrever aqui, tá? Uma criança que não chora depois de perder o irmão, o que fazer, como ajudar a superar? Sim. Então, aí a gente vai precisar entrar com esse trabalho que eu falei do sentir o corpo.
Só que assim, a gente não vai colocar essa criança e dizer assim, você precisa chorar, você precisa sentir a dor de tristeza e tudo mais. Não, eu vou promover atividades aonde eu vou facilitar que essa criança faça contato com o próprio corpo. Então eu vou começar a perguntar para ela: você está sentindo a tua respiração? Ela está curtinha ou ela está comprida? Você tem que adaptar a fala à idade, né? Estou falando assim, falar desse jeito, por exemplo, uma criança entre 4, 5 anos até uns 9 anos, dependendo, que hoje em dia também as crianças, algumas já estão com a idade, tem uma idade biológica inferior à maturidade, de certa forma, enfim, né? Estão recebendo bastante estímulo e estão ficando, às vezes, crianças que parecem mais velhas, apesar da idade que tem. Então, vou falar para essa criança, vou ajudar ela a aprender a fazer esse rastreamento. Como é que a sua cabeça está apertada, está pesada? Parece que tem um capacete aqui. Onde é que está o capacete? O capacete aperta aqui, aperta aqui, aperta aqui. Ela pulsa, ela faz assim. Você ajuda muito a sinalizar assim, né, com as mãos, ajuda para a criança entender o que você está querendo dizer. A sua barriguinha, ela está vazia, ela está roncando, ela está se mexendo. Teus braços, eles estão com vontade de fazer força, estão com vontade de dar soco, suas pernas estão com vontade de correr, estão com vontade de chutar. Então, eu tenho que proporcionar esse lugar para essa criança. Só que eu não preciso fazer isso também de uma maneira assim como eu estou, né, direta. Vamos parar agora, vamos fazer isso. Também não vai funcionar. A gente tem que conseguir integrar isso nas brincadeiras. Então, assim, nessa situação da criança que perdeu o irmão, obviamente é um processo muito difícil, porque esses pais também estão precisando chorar, estão querendo chorar, né? Ou também não estão conseguindo chorar. Então, vai ser um trabalho muito lindo, na verdade, de cura para esse sistema familiar. Quando essa família parar para fazer coisas junto, coisas que façam essa conexão acontecer. E aí é assim, gente, sem TV ligada, sem celular na mão, sem estar se distraindo para outro lugar, é estar ali nessa conexão, olho no olho e estar sentindo. É isso que eu fui falando desde o início aqui da live, é quando eu paro para me conectar de fato nas sensações que eu estou sentindo, para poder ter empatia com o que aquela criança está sentindo. Então você vai promover para essa criança atividade onde ela vai usar argila, por exemplo, que ela vai conectar com a argila. Se ela não gosta disso, você pode montar quebra-cabeça com ela. E vocês estão montando quebra-cabeça, olhando para o quebra-cabeça, e você adulta tá ali olhando, conectando, buscando olho no olho e fazendo esse rastreamento e ajudando, quando você trabalha o seu sistema nervoso, ajudando o sistema nervoso dela a ir processando também. Então, também precisa se olhar que muitas vezes essa criança, ela também não está chorando porque ela sabe que esse choro vai trazer mais dor para esses pais. Ela sabe que esses pais estão sofrendo muito e ela sabe que se ela der problema agora, que se ela chorar, isso vai trazer dor, vai trazer transtorno. Então são vários fatores que a gente precisa estar observando do que pode estar acontecendo. Mas de novo, trazer essa criança para o básico, para o simples é que vai facilitar. Levar ela para bater bola, pôr o pé no chão, pisar na grama, como eu falei já, de conectar com a natureza. Então, se possível, né? Agora aqui em Curitiba a gente está no frio, mas mesmo assim no frio, se tiver a possibilidade de ir num lugar que tem uma cachoeira, que tem um riozinho, que nem que seja só para botar o pé na água, vai lá, deixa essa criança botar o pé na água, porque ela parou de sentir. Se ela não está chorando é porque ela parou, ela anestesiou sentir pelo trauma que ela viveu. Então ela só precisa ir tendo estímulos para voltar a sentir. Faça ela sentir cheiros quando você estiver cozinhando. Sente aqui o cheiro do alho, a cebola, como arde, como dói. Sente aqui o cheiro do óleo, do azeite, da pimenta. Experimenta a pimenta na língua
para ver como é que arde. Claro, você não vai dar aquela pimenta bem forte, você vai dar só um pouquinho, mas é trazendo esse estímulo sensorial que vai trazendo essa criança de volta ao sentir, de volta à vida. Escuta o barulho, tá escutando o barulho da panela de pressão, que engraçado, né? Parece de trem. Você já andou de trem? Você lembra de quando você andou de trem? Então, você vai trazendo a partir do sensorial essa criança de volta para ela sentir. Faça ela pegar nas coisas. Como eu falei, eu dou sempre muito exemplo da cozinha, que é muito comum a gente estar às vezes na cozinha, até mediando ali a cozinha com o cuidado das crianças. Então, você está lá, se ela já tem a idade que ela pode cortar uma batata, coloca ela para cortar uma batata, ela não vai se machucar gravemente, dá uma faca que não faça um grande estrago, coloca ela lá para cortar aquela batata, para ela sentir aquela coisa molhada, para ela cheirar, para ela vivenciar aquilo junto com você. Tá? Então, é trazer essa sensação de volta para o corpo, para ela sentir que ela está viva. Eu tenho falado muito sobre isso aqui no meu perfil, sobre como nós estamos precisando sentir que nós estamos vivos. E o único jeito da gente se sentir vivo é a gente se sentir no corpo. Eu tenho que sentir meu corpo, por isso é bom caminhar, botar o pé no chão, trabalhar com essa sensorialidade para eu sentir que eu estou aqui no meu corpo, viva e plena. Tá bom, gente? Então, não sei se tem mais alguma pergunta. Falei bastante, né? Eu, como sempre, eu expliquei no começo que eu ia tentar ser curta, mas eu falo demais mesmo, tá? Mas, enfim, depois vocês assistem aí os pedaços de novo, quem perdeu um pedaço aqui, quem perdeu um pedaço ali. Obrigada pela presença de todas vocês, né? Estou bem feliz de poder estar aqui passando essas informações e eu espero que isso ajude muitas pessoas. Eu tenho um movimento interno agora que está muito forte dentro de mim, que eu acho que a gente precisa trabalhar para se ajudar, a gente precisa fazer isso nesse momento dessa pandemia. Essa pandemia está convocando a gente a fazer isso, então, naquilo que eu falei da gente se sentir vivo, eu acho que não tem coisa que faça mais a gente se sentir vivo que quando a gente está ajudando uma pessoa, que quando a gente está fazendo algo que a gente sente que está mudando o mundo, seja para os nossos filhos, seja com quem a gente trabalha, seja com qualquer pessoa na rua, ou seja com pessoas aqui que até a gente não conhece, né? Então aqui eu divulgando essas informações, eu estou ajudando pessoas que, espero estar ajudando, né? Pessoas que eu nem conheço. Então, isso é muito gratificante. Então, eu estou chamando e convocando as pessoas, vamos se ajudar com o que for possível, com a informação que você tem. Todo mundo tem algo de bom que pode colocar no mundo, todo mundo tem algo que pode contribuir, então faça a sua parte, dê a sua contribuição e vamos trazer mais para a gente esse sentimento de união, mesmo a gente estando distante, estando no online, vamos trazer esse lugar onde a gente faz coisas que faz a gente se sentir humano, se sentir aqui vivo no nosso corpo e ao mesmo tempo conectado com os outros. Tá bom, gente? De novo, muito obrigada, estou muito feliz. Vou salvar esse vídeo aqui, qualquer dúvida, coisa mais, me escrevam aqui embaixo do vídeo onde eu vou salvar ou no privado que eu respondo, tá bom? Grande beijo, grande abraço, bom domingo para vocês, bom almoço agora aí para quem vai trabalhar na cozinha e até a próxima!